Irmãos amados, não há um crente sequer, um crente, que possa se ufanar de ter conseguido vencer essa guerra que existe dentro de nós, que é a guerra da carne contra o espírito. Não há ninguém que consiga levantar a mão e dizer com propriedade: pastor, eu consegui. Eu já não tenho mais problemas com a minha carne. Eu tenho vivido tranquilamente para o Senhor. Eu não tenho mais tentações. Eu não tenho mais nenhum tipo de situação na qual eu me encontre onde eu peco ou me afasto do Senhor. A minha vida, ela é praticamente perfeita. Eu descobri a receita, pastor, e eu, graças ao Senhor, há muito tempo já não passo por nenhum tipo de percalço na vida espiritual, e eu tenho vivido a minha vida espiritual maravilhosamente bem. Eu cheguei na minha Canaã. Não há ninguém que diga isso. E se essa pessoa disser e afirmar isso para você, ela está mentindo, porque isso não existe. Enquanto vivermos, nós teremos uma batalha acontecendo dentro de nós. Todos os dias. É uma guerra diária. Você acorda e você já tem ali situações para vivenciar nos primeiros 10 minutos do dia. A carne sempre estará agindo para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar de Deus. A carne é algo que nos acompanha. É como aqueles carrapichos que grudam na sua calça, no seu tênis, quando você faz caminhada e passa por um trecho cheio de mato. Eu, de vez em quando, tenho isso. Eu vou caminhar com a minha esposa, e ali na frente, perto do Marte Minas, tem um local gostoso ali para a gente caminhar, e a gente caminha. Mas quando eu saio, eu tenho que limpar a minha calça, meu tênis, porque está cheio de carrapicho, né? Grudado na minha roupa, na minha calça, no meu tênis. A carne é esse carrapicho que gruda na gente. E todos os dias eu tenho que me preocupar com ela, porque o objetivo da minha carne é me tirar da presença de Deus. É fazer com que eu me afaste de Deus. É fazer com que eu pare de ouvir o Espírito de Deus. Porque se a carne está em mim, me tentando, sendo usada pelo diabo para me fazer afastar de Deus, o Espírito também está em mim. E o objetivo do Espírito é fazer com que eu consiga cumprir o propósito de Deus. O objetivo do Espírito é me levar para mais perto de Deus. E isso estava acontecendo de forma contundente nas igrejas da Galácia. O que é que estava acontecendo lá? Paulo estava se esforçando, lutando, trabalhando, para conseguir convencer os crentes da Galácia de que os judaizantes eram um perigo. E os judaizantes estavam trabalhando, se esforçando para convencer os crentes da Galácia que Paulo era um perigo. O evangelho que Paulo pregava era perigoso, porque na concepção dos judaizantes, aquele povo que veio do mundanismo, que veio do paganismo, precisava de algo que lhes garantisse viver diante de Deus de forma íntegra. Porque eles vieram de um mundo sujo, imundo. Um mundo onde ídolos eram adorados, onde havia relações sexuais liberadas de todas as formas. Eles vieram de um mundo caído, de um mundo pecaminoso. Eles vieram do paganismo. Então eles conhecem Jesus, e Paulo diz para eles que eles agora são livres. Livres do quê? Eles eram livres do paganismo, ok, ótimo, mas o que é que vai mantê-los agora diante de Deus? Os judaizantes então começam a ensinar, não tem outro jeito, vocês precisam guardar a lei de Moisés, vocês precisam se tornar como judeus, é a única maneira de vocês não caírem novamente no pecado. É a única forma. E os crentes da Galácia estavam começando a acreditar nesses judaizantes. Paulo toma conhecimento disso e escreve sua carta,
para mostrar-los que não. A lei de Moisés teve outro objetivo. A lei de Moisés não aperfeiçoa ninguém, não cura ninguém, não santifica ninguém, pelo contrário. Ela mostra o erro, ela mostra o pecado. E aquilo começou a se alastrar na igreja, e um outro grupo surge dentro da igreja. Problema pouco, é bobagem, né, gente? Um outro grupo surge na igreja. Que grupo é esse? Bom, então deixa eu ver se eu entendi. Algumas pessoas começaram a pensar assim: eu criei em Cristo, ok, fui salvo, fui selado pelo Espírito Santo. E aí chegaram os judaizantes dizendo que eu tinha que guardar a lei de Moisés. Agora Paulo está batendo na tecla que não, que eu não preciso guardar a lei de Moisés, que eu sou livre. Então eu vou aproveitar a minha liberdade. Já que eu sou salvo, já que eu não tenho que guardar lei nenhuma, já que eu estou liberado pela graça para viver diante de Deus, eu não preciso ser tão austero assim. Eu vou viver a minha vida com tranquilidade. E sabe o que estava acontecendo? O outro extremo. A igreja das Galácia, da Galácia, as igrejas da Galácia, eram igrejas polarizadas. Eram igrejas formadas por dois grupos. Olha que coisa. Um grupo extremamente legalista, que estava ouvindo o que os judaizantes andavam falando. Um grupo extremamente cheio de regras, de normas. E agora, do outro lado, surgiu um grupo que dizia: não, sem regras, sem normas, sem lei, vamos viver a vida. Eram os libertinos. Dois extremos na igreja. E esses extremos começaram a discutir entre si, começaram a brigar. E Paulo no meio agora, tentando colocar as coisas em ordem. O ser humano é muito complicado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Cuidado para não cairmos nem no legalismo e nem na libertinagem. Qual é a missão da igreja? Mostrar para as pessoas que existe um equilíbrio. O crente precisa andar em equilíbrio. Ele precisa cuidar de seu relacionamento com Deus, irmãos, e andar de forma equilibrada, não se entregando para o legalismo e não se entregando para a libertinagem, vivendo diante de Deus com a consciência tranquila, porque ambas as situações são nocivas para a igreja, são prejudiciais para a igreja, ambas as situações. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Agora, havia uma guerra acontecendo dentro da igreja de Corinto. Aqueles que eram, da igreja da Galácia, aqueles que eram contra Paulo, a favor dos judaizantes, e aqueles que eram contra os judaizantes, a favor de Paulo, porém de forma equivocada. E eles estavam dizendo o seguinte: olha, já que eu sou livre, eu vou aproveitar a vida. Eu vou viver do jeito que eu quero. Eu estou livre para poder fazer o que eu quero. Já fui selado pelo Espírito Santo mesmo. Pertenço a Cristo mesmo. Já fui salvo mesmo. Para que ficar nessa loucura disso, daquilo? Não, eu vou viver minha vida como eu bem entender. E aí começou a haver ataques dentro da igreja. E Paulo vai ter que mostrar para eles que não. Eles também estavam errados. Não é dessa maneira que se vive. E aí você lê comigo o versículo 13, quando Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ok, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Vocês foram libertos, sim. Vocês não precisam mais de restrições como a lei de Moisés apresenta, mas vocês foram libertos para servir uns aos outros, para entregarem a vida uns aos outros. E aí Paulo vai dizer uma coisa muito importante no versículo 14 e 15. Ele vai dizer: porque toda a lei de Moisés se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que estava havendo na igreja? Rixas,
contendas, legalistas contra libertinos, aqueles que haviam dado ouvidos aos judaizantes, com aqueles que estavam levando as palavras de Paulo ao pé da letra, polarizando a situação. E aí Paulo está dizendo, absolutamente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tudo se cumpre no amor. Se vós, porém, versículo 15, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Paulo está dizendo, isso que está acontecendo entre vocês, essa guerra, já que vocês, legalistas, querem tanto cumprir a lei de Moisés, saibam, ele está falando isso, saibam que tudo se cumpre no amor. Toda a lei se cumpre no amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, de fato, se nós formos observar os 613 preceitos da lei, a lei se resume em amar a Deus, porque assim nós vamos obedecer os princípios da lei que estão relacionados com Deus, e nós vamos amar o próximo, porque o restante é tudo relacionado ao próximo. Então, a palavra de ordem da lei é o amor, e amor é o que estava faltando nas igrejas da Galácia, por conta daquela polarização. É isso que nós temos que evitar na igreja. Polarizar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, abrir meu coração. Como foi complicado para nós, pastores, conduzirmos o rebanho de Deus durante as eleições do ano passado. Como foi complicado? Porque nós lidamos com isso. Eu falo nós, porque nós, pastores, de modo geral, a polarização política, ela poderia ter influenciado relacionamentos da igreja. Eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja que soube lidar com isso. Mas eu conheço, irmãos, colegas que disseram abertamente para mim que eles não estavam sabendo como lidar na igreja, porque havia dentro da igreja grupos atacando uns aos outros por conta de questões políticas. A polarização, ela é sempre perigosa. Quando você quer porque quer defender um ponto de vista em relação àquele que não defende o mesmo ponto de vista que você, isso pode gerar um racha na igreja. A igreja está sempre sendo ameaçada pelo diabo para que haja uma divisão. E se a igreja se divide, ela se enfraquece e ela não consegue cumprir o seu propósito. Nós somos pessoas diferentes. Cada um aqui tem peculiaridades, tem características diferentes uns dos outros. Mas o amor precisa ser a palavra, a tônica da nossa vida, para que esse amor me faça olhar para aquele que pensa diferente e entender que é só isso, só pensa diferente, mas ele não deixou de ser meu irmão. Entende, irmãos? Isso é muito complicado, porque às vezes, por conta da polarização, eu quero que você pense exatamente como eu, porque o meu critério é o critério verdadeiro, e não é assim que funciona. Nós somos 253 pessoas, mentes pensantes, cada um com seus gostos e diferenças. O que deve nos unir é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para aquilo que nós pensamos ou achamos, o fator que deve determinar se eu estou certo ou errado é a palavra de Deus. É assim que nós evitamos a polarização e é assim que nós evitamos a divisão na igreja. Então, nas igrejas da Galácia estavam acontecendo isso. Os legalistas de um lado, os libertinos do outro, e Paulo no meio, tentando colocar as coisas em ordem. Paulo não queria que o povo guardasse a lei de Moisés, porque a lei de Moisés tinha outro objetivo. Mas Paulo também não queria dizer que agora está tudo liberado e que os crentes da Galácia podem viver como eles bem entendem, porque eles estão selados pelo Espírito Santo e são garantidos em Deus, e agora não há mais necessidade de você viver uma vida preocupado se você pode ou não pode fazer isso, porque você está salvo mesmo. Acreditem, tem pessoas que pensam assim. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Já que eu sou salvo mesmo, deixa eu viver a minha vida como eu quero. Eu vou dizer uma coisa para você. Um salvo, alguém que verdadeiramente nasceu de novo, não pensa assim. Nunca pensará assim. Então Paulo aqui,
ele está tentando colocar as coisas no lugar. E aí Paulo vai dar a receita. Ele vai agora virar para os legalistas. Porque o que é que os judaizantes diziam? Vocês foram libertos, Gálatas. Ok, vocês saíram do paganismo, vocês saíram do mundanismo. Ok. Mas vocês estão dizendo aí que o freio moral é a lei de Moisés. Porque os judaizantes estão colocando isso na cabeça de vocês. Os judaizantes estão mostrando para vocês que sem a lei de Moisés, vocês vão descambar no mundanismo de novo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existe uma maneira de não se atentar para a lei de Moisés, porque a lei de Moisés cumpriu o papel dela, e se manter íntegro diante de Deus. Existe uma fórmula, e eu vou apresentar para vocês agora. Aí Paulo diz no versículo 16, veja só, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é o freio moral do cristão? Não é a lei, é o Espírito Santo de Deus. Por que é que o cristão não descamba para a imoralidade, para a perversidade? É porque existe alguém dentro dele acendendo uma luzinha todas as vezes, usando a consciência, mostrando, não é assim, meu filho, isso não agrada a Deus. Se você quer se aproximar de Deus, não vá por esse caminho. Esse caminho vai destruir você. Venha por esse caminho. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus em nós. Nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai nos convencendo. Ele vai nos mostrando que determinadas práticas não agradam a Deus. Aí, por amor, veja só, qual é a tônica da lei? Amor. Por amor a Deus, por amor ao meu irmão, eu vou obedecendo o Espírito Santo e vou me afastando das práticas pecaminosas e vou derrotando a minha carne. Qual é a arma que nos capacita a vencer a carne nessa guerra que não termina? Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. E aí Paulo está dizendo, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Ele responde, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É a carne de um lado, querendo tirar você da presença de Deus, querendo fazer você pecar. É a carne colocando diante de você as guloseimas de Satanás. Do momento que você acorda, ao momento que você deita, quando você liga a televisão, quando você anda na rua, quando você escuta o rádio, é o tempo todo a carne colocando diante de você as diversas opções que ela tem, e não são poucas. Mas do outro lado vem o Espírito, não é? O Espírito dizendo, não faça isso. Quantos aqui, eu não vou querer que você responda audivelmente, mas quantos aqui já não tiveram essa experiência de serem tentados a fazer algo e lá no fundo do coração uma voz diferente dizendo para você, não faça. Não faça porque você vai entristecer a Deus. Uma voz que você não consegue explicar. É o Espírito Santo falando com você. E aí você decide obedecer. Você decide, ok, não vou fazer. O que é isso? Andar em espírito. É um passo de cada vez. E aí você vai derrotando sua carne. Você vai derrotando a carne. É uma derrota hoje, é uma derrota amanhã. Mas a danada não desiste. O tempo todo. Ok, você me derrotou agora, mas eu vou voltar. E ela volta com tudo depois. E lá está o mesmo Espírito dizendo para você, ok, deixa ela vir, meu filho, nós vamos enfrentá-la juntos. E aí o Espírito diz, meu filho, isso aí é uma armadilha da carne, cuidado, não faça isso. Mas infelizmente às vezes nós sucumbimos, sim ou não? E parece que a carne fala mais forte. Mas graças a Deus que existe um Deus que está pronto a nos ouvir, e nós nos prostramos diante dele e falamos, Senhor, eu errei, eu devia ter ouvido teu Espírito, eu pequei, me perdoa. E aí o Senhor vai lá e apaga aquele pecado,
e você está pronto para começar de novo. E aí vem a carne de novo. Você acha que eu vou desistir de você? Mas você tem lá o Espírito Santo sempre com você. Essa é a guerra. Eu pergunto para vocês, é fácil? Essa é a guerra. Guerra infinita. Não para, todo dia. É um combate atrás do outro. Mas Paulo está dizendo, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estais debaixo da lei. Andem em espírito. Andem em espírito. É muito importante, irmãos, que nós entendamos isso, não é? Nós obedecemos a Deus, não porque existem regras sobre nós. Por isso que no cristianismo não existe a palavra proibido. As proibições ficaram com a lei de Moisés. Na lei de Moisés havia proibições, no cristianismo não. Você não vai encontrar cristãos sendo proibidos de alguma coisa. Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que aquele que deu a vida por nós não se agrada disso ou daquilo. E por amor a Ele, por gratidão a Ele, pelo que Ele fez por mim, eu obedeço. Não é uma imposição, é um convencimento. Eu amo a Jesus, então eu não quero entristecer Jesus. Essa é a verdadeira obediência. Entende? Essa é a verdadeira obediência. Ela não é uma obediência que acontece debaixo de uma ameaça, mas ela acontece debaixo da graça. E porque eu amo a Jesus, porque Ele morreu por mim, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É assim que nós vamos derrotando a carne. E Paulo agora vai começar a mostrar que pecados são esses. E ele vai apresentar isso dentro de algumas listas, porque era exatamente isso que os gálatas praticavam no dia a dia. E cada um desses pecados, não importam quais sejam, podem ser vencidos pelo Espírito de Deus. E aí Paulo primeiro apresenta os pecados sexuais. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. Tudo isso foi vivenciado pelos gálatas. Os judeus estavam com medo de os gálatas caírem nesses pecados novamente. Mas Paulo está aqui apresentando quais são essas obras da carne. Primeiro ele fala dos pecados sexuais, depois ele fala dos pecados religiosos. Versículo 20, idolatria, feitiçaria. Depois ele fala dos pecados sociais ou relacionais, inimizades, porfias, emulações, ou seja, disputas, iras, pelejas, dissensões. Aí ele fala novamente heresias. Talvez heresias aqui caberia nos pecados religiosos, mas está dentro da relação de pecados sociais. Aí ele fala dos pecados pessoais, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você vai entender por que Paulo disse no versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, pastor, para mim vencer a tentação da carne, eu preciso andar em espírito. Ande em espírito. Ore a Deus o tempo todo, busque a presença do Senhor de forma mais contundente, fale com o Senhor, esteja sempre em oração, sempre se atentando para essa orientação que o Espírito Santo de Deus vai te dando. É assim que nós vamos vencendo as tentações da carne, os pecados da carne. Não tente vencer os pecados da carne, irmãos, com rótulos, com jargões, com todo respeito aqui, com todo respeito. Eu não quero que você pense que eu estou desrespeitando, mas você não vai vencer os pecados da carne com decretos, com profecias,
com jargões. Não adianta você dizer, está repreendido em nome de Jesus. Não é assim que você vence os pecados da carne. Você vence os pecados da carne submetendo-se à direção do Espírito Santo. Obedecendo ao Espírito Santo. Ouvindo o Espírito Santo. Eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas peça a Deus em oração, Senhor, eu quero me render ao teu Espírito. Todas as vezes que teu Espírito falar comigo, eu quero obedecê-lo, porque eu sei que é a melhor decisão que eu posso tomar. É por isso que Pedro diz que nós temos que vigiar e orar. O tempo todo nós temos um inimigo à espreita, usando a carne contra nós. É por isso que precisamos estar em constante oração. É por isso que precisamos estar alerta o tempo todo. Porque a carne está ali o tempo todo, pronta para dar o bote. Ah, irmãos amados, como é difícil isso. Mas aí Paulo diz no versículo 22, ok, a carne tem os seus frutos, a carne tem as suas obras, a carne nos ataca, mas como o Espírito de Deus está em nós, versículo 22, mas o fruto do Espírito é. Como é que você combate isso? Com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fé, com mansidão, com temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra isso. Então Paulo aqui, ele está mostrando algumas coisas. Como é que você vence essa guerra infinita? Primeiro, tomando atitudes para com Deus. Amor, gozo, paz, se relacionando com Deus, recebendo do Senhor a alegria do Senhor, recebendo essa paz que o Senhor tem para te dar, não é? Como é que eu venço a minha carne? Em atitudes para com outras pessoas, sendo longânimo, benigno, bondoso, e para com atitudes em relação a mim mesmo, fé, mansidão, temperança, principalmente a fé. Crer que se o Espírito está dizendo para que eu não faça determinada coisa, eu preciso crer que aquilo é o melhor para mim. Por mais que eu queira, se o Espírito está dizendo não faça, é melhor eu obedecer o Espírito e ficar sem aquilo e ganhar tudo o que a obediência vai trazer para mim, porque cá entre nós, quando nós obedecemos a Deus, coisas acontecem conosco, sim ou não? Vai me dizer que quando você obedece a Deus, uma alegria não surge no seu coração, de saber que você acabou de obedecer a Deus. Você acha que obedecer a Deus é apenas um pontinho que Deus coloca lá no seu crédito com Ele? Não. Obedecer a Deus é algo instantâneo. Você obedece e Deus recompensa você com alegria, com gozo no coração. É muito bom obedecer a Deus. É muito bom se submeter à direção do Espírito Santo de Deus. Ele é nosso amigo. E Ele nunca permitirá que você caminhe no sentido contrário à vontade de Deus, sem que Ele o alerte disso. Quando o Espírito Santo falar para você, quando você não sentir paz no coração, em determinada decisão, em determinada atitude, pode saber de uma coisa, querido, é o Espírito Santo mostrando para você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de paz. E se você está precisando de uma orientação de Deus e você não consegue sentir paz, é o Espírito Santo mostrando para você, não vai dar certo. Porque Ele fala conosco, não é? E aí Paulo vai terminar dizendo, e os que são de Cristo, preste atenção nisso que isso é muito importante, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Veja o que Hernandes Dias Lopes vai dizer aqui. Estamos ligados a Cristo na sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Devemos assumir essa posição e andar com a carteira de óbito do velho homem no bolso. É por isso que Jesus Cristo disse uma coisa muito interessante. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia
a sua cruz e siga-me. Por que é que eu preciso pegar a minha cruz todos os dias? Para me matar nela, para me crucificar nela. Essa é uma atitude minha. Todos os dias eu preciso me matar nessa cruz que eu tenho da parte de Deus. John Stott disse que isso nós é que fazemos. Nós. Quando nós nascemos de novo, nós morremos para a velha vida. Mas matar esse homem, essa carne, todos os dias, eu é que faço. Eu é que prego essa carne na cruz. Eu. Todos os dias. É uma decisão que eu preciso tomar. E como é que eu faço isso? Dizendo não todas as vezes que a carne vier conversar comigo. Todas as vezes que a carne vier bater um papo comigo, me oferecendo alguma coisa, eu digo, não. Vou te pregar na cruz agora. Pá! E aí ela volta depois, porque ela é multi, né? Olha eu aqui. Não adianta, vou te matar de novo. Pá! E assim nós vamos crucificando a nossa carne todos os dias. Ah, irmãos amados, levante a mão aqui quem acha que isso é fácil. Porque tem aquele dia que você está um pouco mais desguarnecido, né? E aí a carne vai chegando perto de você para confabular com você e você acaba ouvindo o que ela tem para dizer. Mas preste atenção, todos os dias nós precisamos matar a nossa carne na cruz que carregamos. Nós é que fazemos isso. É assim que anda assim em espírito. Isso é andar em espírito. É deixar o espírito assumir o controle. É deixar o espírito conduzir você. Entende? É pegar na mão do espírito e falar, me leve para onde o Senhor quiser. Eu não tenho medo. Ah, queridos, que essa seja a nossa realidade de vida. E isso seja um fator determinante para que possamos viver em santidade. É possível viver em santidade? É. Como? Obedecendo à voz do Espírito de Deus. Algumas coisas que eu aprendo aqui e eu quero compartilhar com vocês e caminho para o final. A liberdade da graça não é permissão para se fazer o que se quer, mas uma condição para se fazer o que Deus quer. Irmão, em nome de Jesus, se você anda pensando nisso, reveja seu relacionamento com Deus. Ah, pastor, eu sou livre mesmo, sou salvo mesmo. Deixa eu dar as minhas escapadinhas. Um salvo não pensa assim. Um salvo quer viver para a glória de Deus. Um salvo quer obedecer. Um salvo tem temor de Deus. Ele se entristece, ele chora quando peca, quando ele deixa a carne vencer a guerra. Ele chora. A guerra não, a batalha. Porque, na verdade, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas há batalhas que nós perdemos, por quê? Porque nós ouvimos a carne, mas o Espírito nos conduz novamente à presença de Deus. Um crente não tem prazer no pecado. Um crente não fica com a consciência tranquila quando peca. Um crente chora, o crente perde noite de sono, o crente se remexe na cama, o crente precisa orar, ele não consegue ficar sem o perdão de Deus, ele busca o perdão de Deus. Um crente verdadeiramente nascido de novo, ele não consegue viver longe da presença do seu Salvador. Não consegue. Então, se você escutar alguém que participa de uma igreja dizer isso para você, sou salvo mesmo, deixa eu curtir a vida, essa pessoa não entendeu a salvação, essa pessoa não é crente. Porque um crente não pensa assim. É o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Somos salvos mesmo, então vamos aproveitar, não precisa dessa austeridade toda. Você é um crente verdadeiro, você se entristece com o pecado na sua vida, o pecado é um espinho na sua carne, você chora quando peca, você busca o perdão de Deus, você sente falta da comunhão com Deus, aleluia, é assim que tem que ser. Mas se isso não está acontecendo com você, me perdoe, você é apenas um frequentador de igreja. Segunda coisa que eu aprendo, é possível viver uma vida santificada. Como? Com regras? Não, basta vivê-la debaixo do controle do Espírito, só isso. Porque o Espírito Santo de Deus está em você e Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Ele vai mostrar para você. Ele vai te guiar.
Você vai sentir isso no coração, porque ele está em você. E ele veio para ficar. É por isso que Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho. Eu acho que esse versículo está lá no finalzinho, depois eu vou ler. Mas enchei-vos do Espírito. Se você quer se embriagar, embriague-se do Espírito. Porque naquela conjuntura, para se embriagar, tinha que beber muito vinho, porque a maioria dos vinhos eram misturados com água. Então a pessoa tinha que beber muito vinho para se embriagar. Então Paulo está dizendo, ao invés de se embriagar com vinho, encha-se do Espírito. Esse tem que ser o nosso objetivo, nos encher do Espírito todos os dias, falar, Senhor, encha-me do teu Espírito, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um marido cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma esposa cheia do Espírito Santo. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um filho cheio do Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso alvo. É assim que se vive uma vida de santidade. É assim que você vai fazer diferença no mundo. Não é olhando para regras, normas, não posso isso, não posso aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. Não. É você olhar para a cruz e perceber que por causa daquele que foi pregado lá, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque é isso que o Espírito Santo me incita a fazer. Terceira coisa que eu aprendo, fomos libertos para servir em amor e não para viver como bem entendermos. Sabe por que é que eu estou aqui, em cima desse púlpito? Eu estou aqui para servir você. Não há sentido no meu pastoreio. Eu já falei isso algumas vezes. Não há sentido no meu pastoreio se eu não puder te servir. Pastores não são apenas pregadores na igreja. O pastoreio não acontece apenas no púlpito da igreja. O pastoreio acontece no dia a dia. Então eu estou aqui, eu estudei 4 anos, depois mais 3 anos, 7 anos de estudo. Adquirir conhecimento, tenho lido, tenho realmente buscado conteúdo, para quê? Para ter o meu diploma numa parede? Não! É para servir você. Esse é o sentido do pastoreio para mim, e esse deve ser o sentido da sua vida. Por que é que você está aqui nesta igreja, PIB em Pará de Minas? Você está aqui, o Senhor trouxe você para cá, o Senhor chamou você para cá, para que você possa servir. Tem uma musiquinha que nós cantávamos lá em casa com a Aninha, com a Manu, quando elas eram pequenas, no nosso culto doméstico, uma musiquinha linda, do DVD Diante do Trono. É uma musiquinha infantil, mas que música. Engraçado que essa semana nós cantamos ela no nosso culto doméstico. Ela fala assim, servir, servir, Deus me deu 2 mãos para servir. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Bonitinho, né, gente? Música do DVD Diante do Trono, que a gente rodava para as meninas quando elas eram pequenas. E na hora do culto doméstico, nós cantávamos com elas e cantamos essa semana, porque é isso aqui. Quer encontrar alegria na sua vida, quer encontrar a plenitude do Espírito, quer ser cheio do Espírito, quer ser feliz, quer ser alegre com Jesus, sirva o seu irmão. Coloque-se à disposição dele, o que eu posso fazer para te servir? Esse é o sentido. Você não está aqui para ser servido, para ser paparicado, para ter o seu ego afagado. Você está aqui para servir. Esse é o sentido. É para isso que eu estou aqui. E é para isso que nós estamos aqui. E como é que nós vamos servir? Servir a Deus, servir ao próximo, nos colocando à disposição, não colocando barreiras, não colocando impeditivos. É assim que nós vamos fazer. E por último, busque sempre o equilíbrio. Legalismo demais e permissividade demais são nocivos. Equilíbrio, irmão, equilíbrio. Ouça a voz do Espírito. Se você não sentir paz para fazer, não faça. Equilíbrio. Aí nós encontramos uma cristologia aqui. O que nós podemos aprender com Jesus Cristo? Cristo é nosso modelo de vida.
no controle do Espírito. Não havia nada que ele fizesse que não fosse guiado ou dirigido pelo Espírito Santo. O Cristo homem foi totalmente cheio do Espírito Santo. Através da vida de Cristo, tomamos conhecimento do que o Espírito Santo faz na vida daquele que se rende a ele. Esse deve ser o nosso objetivo. Quer aprender o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo? Aprenda com Jesus. Totalmente guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiava Jesus. A palavra de Deus diz em Mateus 4 que o Espírito o guiou onde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Era o Espírito que conduzia o ministério de Jesus Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você realmente ser incitado por Ele a fazer algo em prol do reino de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, aí sim eu vou citar novamente o versículo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu irmão, como é a sua vida diante de Deus? O que tem dominado você? Você tem sido um legalista na igreja? Você é daqueles cheio de regrinhas, de normas? Você é daquele todo formatado? E se alguém não se enquadra dentro do que você quer, não serve para você? Ou você é daquele que tem vivido a vida livre, leve, solto, e não se preocupa com nada, e não tem nenhum tipo de preocupação, é inconsequente, sou salvo mesmo? Cuidado. Reveja sua fé, reveja seu relacionamento com Deus, tem algo errado aí. Viva com equilíbrio. Deixe o Espírito Santo guiar você, você nunca vai se frustrar, você nunca vai se entristecer. Deixe o Espírito Santo conduzir sua vida. Coloque-se à disposição do Espírito Santo, fale com ele, Espírito Santo, eu estou aqui para ouvir a sua voz, fale comigo. Devo ou não devo comprar aquela coisa? Devo ou não devo tomar essa decisão? Devo ou não devo fazer isso, isso ou isso? Eu quero a sua direção, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me mostre. Eu não quero agir por mim mesmo, porque a minha carne está aqui, Espírito Santo. A minha carne está investindo, está batendo palmas, está dizendo, vai, 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 que vai dar certo. A carne é um falso profeta, irmãos. A carne é um falso profeta que quer guiar a vida do cristão. Não ouça a sua carne, ouça o Espírito Santo de Deus, entregue-se a Ele, deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo, e você vai ganhar de balaiada da sua carne. É de goleada, porque a carne, ela não é bem-vinda, ela é uma intrusa, e nós vamos ter que conviver com ela. Então, vamos caminhar ouvindo o Espírito Santo de Deus, e dizendo não para a nossa carne. Vamos orar?